Lucas 15, a partir do versículo 8. Aqui, no capítulo 15 de Lucas, o Senhor Jesus está falando uma série de parábolas, né? Ele está contando algumas histórias para que as pessoas entendam qual a importância do arrependimento e de se chegar a Deus. Mas hoje eu quero trazer essa palavra para você numa outra ótica, que não necessariamente é a mesma, mas que tem o mesmo sentido. Então, Lucas 15, versículo 8 e 9 diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Então aqui está falando sobre uma mulher que ela tinha ali 10 dracmas. E aí eu fui pesquisar o que é a dracma, né? Porque eu gosto de saber tudo quanto é palavrinha diferente. E a dracma, ela é uma moeda de prata, que era equivalente ao valor de um dia de trabalho. Então você trabalhava e ali hoje você trabalha, seu dia vale ali R$80, R$100. Naquela época, o dia de trabalho valia uma dracma, uma moeda de prata. Só que nessa história especificamente, que foi o que eu fui procurar saber, ele fala que essa dracma pertencia a uma mulher. Por quê, né? Qual que o sentido do Senhor falar que aquela mulher tinha 10 dracmas e uma dracma se perdeu? Por quê? Como dote de casamento, como um presente para a mulher quando ela ia se casar, ela ganhava ali uma determinada quantidade dessas moedas. Então, de acordo com a condição financeira da família, ela ganhava uma quantidade X dessas dracmas, dessas moedas de prata. E aí, o que era feito com essas moedas? Eles passavam ali um fiozinho nela, faziam ali um cordão e colocavam essas dracmas, né, a quantidade de dracmas que ela ganhava, e esse cordão se tornava uma tiara, se tornava um adereço que ela ia colocar na cabeça como véu, que ela ia usar no seu casamento. E aí ela ia manter essas dracmas guardadas, caso ela ficasse viúva ou ela passasse por alguma situação adversa, ela tinha ali essa reserva. Mas, inicialmente, essas moedas elas eram utilizadas para adornar a noiva. E quanto mais dracmas ela tinha, mostrava uma posição, né, uma honra que ela tinha ali na família. E ela usava ali. Então, agora você imagina, a gente, né, que é mulher, gosta aí de usar os nossos adereços, né? Você já imaginou, você está ali com a tua tiara e, de repente, tem um buraco no meio? Você já andou na rua, Vitória, e perdeu um brinco? Aí você está com uma orelha com brinco, a outra está sem? Já aconteceu, não já? Quem que já não? Quem nunca, né? Quem nunca? Está andando e, de repente, enroscou em alguma coisa e perdeu. Essa mulher, ela perdeu uma das dracmas que faziam parte ali da sua tiara. E o que acontece quando a gente anda dessa forma? Você fala assim, nossa, que vergonha, como é que eu saí na rua desse jeito? Por que, então, tamanho desespero dessa mulher? Porque era algo que trazia vergonha. Era algo que entristecia o coração dela de tal forma. Por quê? Porque era uma falta aparente. Era uma coisa, né, como o pastor Júnior disse aqui, eu não posso falar sobre a sua vida porque eu não conheço. No caso dessa mulher, se ela saísse daquela forma, as pessoas iam perceber. Era algo que se notava, porque estava faltando. Faltava alguma coisa. E aí eu fui me aprofundar, né, nessa questão. E a Bíblia fala que essa dracma foi perdida dentro de casa.
E aí o Espírito Santo falava assim ao meu coração: o que você perdeu? O que foi que você perdeu? Às vezes, queridos, nós não perdemos coisas materiais. Às vezes não foi uma moeda que nós perdemos. Às vezes não foi um valor em dinheiro. Não foi uma peça de roupa. Não foi um brinco, não foi um sapato. Às vezes nós perdemos dentro da nossa casa alegria. Às vezes nós perdemos respeito. Às vezes nós perdemos a vontade. Às vezes nós perdemos o nosso compromisso. Às vezes nós perdemos o nosso tempo. Quantas vezes nós temos perdido coisas dentro do nosso lar? Quantas vezes nós temos perdido algo dentro da nossa casa? Quantas vezes você já entrou na sua casa e você fala assim: eu queria estar lá fora, porque eu não tenho paz nesse lugar. Eu não tenho paciência mais dentro dessa casa, que todo mundo me irrita. O que nós muitas vezes perdemos? Quantas vezes você não tem mais vontade de fazer algo? Você perdeu a sua motivação. Às vezes você tinha um hábito de fazer algo na sua casa, de arrumar de uma forma, de fazer aquilo ali, era o teu xodó. E aí hoje você entra e você fala assim: não vou fazer mais isso não. Ninguém dá valor. Ninguém vê. Ah, eu passava toda a minha roupa, dobrava e guardava na gaveta. Ninguém dá valor. Agora eu tiro do varal e ponho lá de qualquer jeito. Ah, eu gostava de deixar um vasinho de flor ali do lado da porta de entrada. Ah, ninguém nunca reparou, eu não vou colocar mais não. Eu gostava de passar um batom para sair de casa. Ah, ninguém nunca falou que eu estou bonita. Deixa para lá, de qualquer jeito, tá bom. Já estou de pé. Já estou aqui. Estou fazendo muito. Quantas vezes a gente chega no trabalho e fala assim: ah, eu já vim. Já cumpri minha obrigação. Chego na igreja, já levantei cedo, tá tudo bem. Por que eu tenho que erguer a mão para adorar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu já vou na igreja. E nós vamos perdendo dentro da nossa casa. Dentro de nós mesmos, nós vamos desistindo de coisas. Quando você perde algo, né, não é algo que foi tirado de você. Aqui a palavra fala que ela perdeu. Ela não foi assaltada. Diferente, né? Você está andando na rua ali e alguém toma aquilo de você. Não foi algo tomado. Foi algo que ela perdeu. Esses dias eu perdi algo dentro da minha casa. E sabe o que meu esposo falou para mim? Ele falou assim: ó, você não prestou atenção. Por isso que perdeu. Não perdeu porque não prestou atenção. E aí eu pensei na hora comigo, eu falei assim: eu não posso nem ficar brava com ele, porque ele tem razão. Eu vou ficar brava? Eu não posso ficar brava, é verdade. Eu perdi por quê? Porque eu não coloquei no lugar certo na hora que eu peguei. Se ele tivesse feito isso aqui para mim, ó. Tá, vou usar a Laura de... Toma. O que você vai fazer? Guardar. Mas não, ele me deu, eu coloquei em cima de alguma coisa, eu fui fazer outra coisa e lá ficou. E a hora que eu lembrei de novo daquilo, para onde foi? E até hoje eu estou procurando, até hoje eu não achei. Está perdido. Já olhei, já procurei, já revirei, não achei. E aí ele fala assim: falta de atenção, falta de cuidado. Por quê? Porque eu não foquei naquilo que eu deveria focar. Eu deixei. E quantas vezes nós temos perdido algo justamente porque nós não temos prestado atenção naquilo? Ah, mas a minha filha, o meu filho não me respeita. Ah, mas por quê? Porque quando algo começou errado, eu não fui lá e tomei uma posição
para que aquilo ali se alinhasse. Eu deixei correr. E agora eu posso ficar nervoso e falar assim, porque não me respeita? Mas eu fui lá e impus o respeito. O pastor Everton deu um exemplo um dia aqui, que o José, acho que deu um tapa, deu um chute na mãe, não foi? Né? E ele foi na hora e resolveu. Mas e se ele deixa? Não, depois eu vejo isso. Aí ia acontecer de novo. Depois eu vejo isso. Ia acontecer outra vez. Até que ia chegar uma hora em que ele fosse lá e falar, você não pode fazer isso. Mas eu já fiz tantas vezes, você não falou nada agora que você vai falar? Por quê? Porque eu não dei atenção àquilo que precisava ser dado. Porque eu não corrigi quando tinha que ser corrigido. E aí o quê? Perdeu. Quantas vezes nós perdemos oportunidades? Quantas vezes você foi convidado para algo? Quantas vezes no teu trabalho alguém falou assim, faz isso para mim? E aí você fala assim, não é minha obrigação? Eu não. É quê? Não é minha obrigação. Deixa que outra faz. Aí, outro que não foi pedido foi lá e fez. Aí a pessoa vai ser promovida mais tarde. Aí você fala assim, chegou depois de mim e já foi promovido. Olha como que meu patrão é injusto. Mas quantas oportunidades você perdeu de fazer aquilo que te foi pedido? Ou quantas vezes você passou por aquele papelzinho caído no chão? A faxineira limpa. Isso é um papel? Quantas vezes eu e você fazemos isso? Perdemos oportunidades. Oportunidades de ser notados. Oportunidade de fazer algo a mais. E aí, quando chega lá naquela reunião da empresa, alguém fala assim, olha, o fulano é comprometido, ele isso, ele aquilo, não sei o quê. E você fala assim, só porque ele pegou aquele papel que estava no chão? Ele está sendo elogiado? Mas eu faço o meu trabalho. Mas e o a mais? Perdi. Perdi dentro de casa. Perdi o que estava no meu alcance. Perdi o que podia me custar algo. Essa mulher, ela não perdeu simplesmente. Ela não perdeu, isso não tem valor. Isso não vale nada. Ela perdeu algo que custava. Ela perdeu o equivalente a um dia de trabalho. Ela perdeu algo que trazia posição na sociedade. Algo que mostrava que ela era honrada. Porque era uma tiara de casamento. Era o que demonstrava que ela estava pronta para assumir uma família. Ela perdeu algo que valia muito. Você pode falar assim, mas ela tinha 10 e ela perdeu uma. Você gosta de andar com sapato sem salto? Mas é uma borrachinha, Vitória, que fica ali só para não fazer barulho. Você usa? Se tiver faltando um pedaço? Os irmãos, você usa um cinto sem aquele negócio de prender aqui? Você usa? Mas qual que é o problema? O cinto está preso. Não vai, só vai ficar aquele trem assim pendurado aqui. Mas era só uma moeda, ela tinha 10. Qual que era a diferença? Fazia falta. E muitas vezes não, e todas as vezes que nós perdemos algo, vai nos faltar em alguma hora. Em algum momento, aquilo ali vai fazer diferença. E vai ser aparente. Porque aqui não fala que ela perdeu algo que não andava, que ninguém sabia. Por que que ela se alegra tanto quando ela acha? Porque ela fala assim, agora ninguém mais vai poder me julgar por aquilo que eu perdi. E aí aqui fala que ela tomou uma atitude. E eu gosto muito, das referências, né? Eu falo que eu gosto muito do número 3.
Eu acho que, assim, o 3 é uma presença forte de Deus. E é um número de confirmação, é um número, né, que tem um peso. E aqui o que acontece com essa mulher? Você prestou atenção no que nós acabamos de ler? Que você está falando, o que você está falando de 3? O que tem a ver? Aqui fala assim, ó. Não acende uma candeia, varre a casa e busca com diligência. Quais foram as 3 atitudes dessa mulher? Ela perdeu. Tá, mas e aí? Perdeu. Desistir? Cara, se você perder R$100 hoje, você vai desistir dele? Se você perder algo que é de valor hoje, você vai... perdi, fazer o quê? Né? Perdeu. Já perdeu. Deixa pra lá. E quantas vezes a gente tem perdido aquilo que não é material? Quantas vezes a gente tem perdido a alegria dentro da nossa casa e a gente deixa para lá? Quantas vezes a gente tem perdido o nosso compromisso com Deus e a gente deixa para lá? Quantas vezes a gente tem perdido a nossa intimidade? Como disse o pastor Júnior aqui, quantas vezes você orou, você jejuou e hoje você deixou para lá? Perdi. Tá perdido mesmo. Eu já não orei hoje de manhã? Então, deixa para lá. Já passou meu horário. Eu oro todo dia às 6 da manhã. Hoje não deu para orar às 6. Amanhã eu oro. Outro dia eu oro. Não fiz nada. Perdeu. Está perdido. Eu fui convidada para louvar numa igreja. Não. Deixa para lá. Não deu para mim ir aquele dia. Eu fui convidada para pregar. Outro dia, quem sabe? Agora já foi. Eu não tinha uma palavra pronta. Eu não tinha estudado nada. Não, querido, qual foi a atitude dessa mulher? Ela se levantou. Porque ela ficou inconformada. Então, a primeira coisa que eu falo para você, quando você perder algo, não se conforme com aquilo perdido. Busque corrigir essa situação. Vá, dê um jeito, procure, se levante. E eu falo que o nosso Deus, ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que ele nos mostra como fazer. Como a pastora Vitória pregou, semana passada, o manual está aqui. Ele te mostra como. Ele te dá a estratégia. Eu perdi. Aqui ele conta que ela perdeu. Aí o Senhor culpou ela. Nossa, olha, como eu disse aqui que o meu esposo falou assim, culpa sua. Você que foi. Aqui ele não está falando culpa. Ele não está apontando o dedo para ela e falando se você perdeu porque você foi negligente. Não. Ele está fazendo o quê? Ele está dando a direção. Olha, levanta. Vamos lá de novo. Acende a candeia. Candeia, ou como a gente conhece hoje, lamparina, para trazer para o nosso tempo. Lamparina, ou para quem é da época da Laura aí não sabe que é lamparina, nunca viu também, não tem mais, pastor Francisco? Ninguém, lugar nenhum tem mais. Mas lamparina. Gente, o que é uma lamparina? Lamparina, na época aqui determinada, era um recipiente de vidro, onde se colocava óleo, um pavio, uma fitinha ali, que absorvia o óleo, e aí você punha fogo. E aí você deixava ali aquele azeite queimando, e aí o fogo ia ficar aceso, e era como se fosse uma lanterna, uma lâmpada. Então tinha ali. Ou na nossa época agora era mais bonitinho, eram uns quadradinhos. Acho que até tem para vender nessas lojinhas agora de importados. Aí você vê, mas agora não é mais com óleo, agora é as lampadinhas lá de bateria. Mas era então ali um recipiente que se punha o óleo, o paviozinho e punha o fogo. E aí, olha o bendito do 3 de novo. Precisava do recipiente.
precisava do óleo. Mas como é que acendia o fogo? Ele precisava de uma pedrinha. Que essa mulher aqui, para acender a lâmpada dela, ela não tinha isqueiro. Ela não tinha fósforo, pastora Karina. Não tinha. Como é que acendia, pastor Júnior? Como é que esse povo acendia essa lamparina? Não tinha aquele botãozinho mágico do fogão que a gente aperta assim e fala... Não tinha. Você acredita num negócio desse? Que aquela mulher ela precisava ali procurar o negócio, mas não tinha. Não era fácil. E aí eu e você perdemos algo e queremos só... Senhor, que caia do céu para resolver a minha vida. Senhor, mas eu já orei uma vez, por que eu não encontrei? Senhor, mas eu já pedi a tua palavra, pedir e dar-se-vos-á. Por que o Senhor não está me dando? Está escrito na Bíblia que é só eu pedir. E aí eis que os céus se abrirão e vai cair um Fox Sedan e vai resolver todos os meus problemas? E eu vou entrar na minha conta lá do banco e vai ter lá um saldo positivo de R$1 milhão? Eu pedi. Entra aí agora e olha, você não está pedindo, você acabou de dar glória, entra aí na conta e olha se tem R$1 milhão aí. Não. Se esforça. Busca. Coloca o azeite na candeia. Como é que coloca azeite na candeia? Porque o recipiente somos nós, certo? Quem aqui é o recipiente? Você se entende como recipiente? Como vasilha? Eu sou recipiente. Mas e o óleo? Como é que coloca? Da onde vem? E aí, como eu gosto de procurar, sabe qual era o óleo que se usava nessa candeia, pastor Júnior? Qual era o óleo? Não. O óleo tinha que ser azeite puro. Só podia acender candeia com azeite puro. Sabe por que acendia com azeite puro? Porque não faz fumaça. Para não juntar aquele borrão no nariz igual tinha quando a gente punha querosene. Né? Levantava no outro dia de manhã, passava a mão assim, ó, saía aquela borra preta. Não, aqui era especial. Era azeite puro. Essa parte aqui, quando fizeram as lamparinas lá da minha avó, ninguém avisou ela que não podia ser qualquer um. Botava lá qualquer óleo. Não é qualquer óleo que acende candeia. O óleo que acende a candeia tem que ser o azeite puro. Porque o azeite puro não faz fumaça. Porque o azeite puro não junta sujeira. Porque o azeite puro não faz mal. E aí você fala assim, nossa, mas são 2 versículos, né? Que coisa! Que importância tem essa história no meio de tantas outras? Azeite. Como é que busca o azeite? Como é que você coloca azeite na sua candeia? Tem que buscar, querido. Tem que buscar o azeite que vem do Pai. Tem que buscar o azeite que vem de Deus. Não vai procurar em qualquer esquina, não. Não vai queimar qualquer coisa, não. A sua candeia tem que ter o azeite puro. Você é o recipiente do Pai. E o Pai, como o pastor leu aqui no início do culto, a sua benignidade dura para sempre. E se você veio no estudo do fruto do Espírito, você aprendeu que benignidade é aquilo que o quê? Que não faz mal. Ser benigno significa que não causa mal. Então, qual que é o azeite que você precisa na sua candeia? O azeite que não faz mal. E esse azeite vem da onde? Porque nas próprias palavras de Jesus, ele disse, não me chameis bom, porque bom apenas um, que é o Pai.
Então, o azeite puro só pode vir do Pai. Você precisa buscar no Pai para acender a sua candeia. E esse é apenas o primeiro passo para você achar aquilo que se perdeu. E aí, se você for em outro versículo, vai falar assim que ele é a luz do mundo. Quem que é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo, querido? Então, quem que vai acender a sua candeia? Quem que vai clarear a sua casa para você achar aquilo que se perdeu? A sua autoestima que foi embora, a sua motivação, a sua paciência. Quem que vai acender a luz para você? Quem vai clarear aí a sua mente, as suas ideias? É Jesus. Providencialmente, alguém tinha descoberto que aquele pedacinho de metal e a pedrinha junto fazia faísca. E aquela faísca acendia o fogo. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que passar pela luta? Por que eu tenho que passar pelo vale? Porque se não tiver fricção, não acende fogo. Quem aqui pensa, não responde para mim não, mas pensa aí no seu coração com sinceridade. Mas quem aqui clama a Deus com a mesma intensidade quando está na calmaria e quando está na tempestade? Será que quando está tudo em paz, você clama do mesmo jeito do que quando você está passando pela prova? Ou na prova você pede socorro com mais força? Ou na prova sai faísca? Não é? Você chora e pede colo para sua mãe, Marcela, quando você está feliz? Ou não? Você comemora? Eu não vou chorar, clamar, me prostrar quando está tudo bem. Eu vou orar, eu vou agradecer a Deus. Não que eu não vá fazer, mas a intensidade não é a mesma. Seja sincero com você mesmo, querido. Me desculpe se eu estiver errada, mas você faz a mesma oração quando você está na bonança e quando você está na tribulação? Você pede do mesmo jeito quando está tudo bem e quando está passando por um desespero? Não precisa. As tribulações também são necessárias. Eu vivo falando isso e às vezes as pessoas falam assim, essa pastora é louca. Fica falando aí de tempestade que forja, de prova, e diz, é necessário. Se o próprio Jesus enfrentou a dor para salvar a mim e a você, para me purificar dos meus pecados, se não fosse necessário, ele tinha só descido do céu, estendido as mãos e estava tudo bem. Ou nem descido, né? Porque se fosse para ser tudo fácil, para que ele ia descer do céu? Para que ele ia ser homem encarnado? Para que ele ia abrir mão da sua glória se fosse para ser tudo fácil? Ou porque ele teria dito, no mundo tereis aflições, ele ia falar assim, ó, no mundo vocês vão passar de boa. Vocês vão passar tranquilo. Mas não. A fricção, a tribulação, ela é necessária. E sabe o que é mais interessante? Que toda palavra que necessita de ação, que termina com ação, ela necessita de uma atitude. Toda palavra que termina com ação, ela precisa de uma atitude. Você já reparou isso? Oração. Que vem? Qual que é a palavra oração? Oratória. De falar. Mas para ser uma oração, precisa do quê? Da sua atitude, da sua ação de orar. Da sua ação de falar. Falar com quem? Com Deus. Isso é uma oração. Fricção é a atitude de bater um no outro. É uma atitude.
atribulação é o ato de atribular, de chacoalhar, de mover, de movimentar. Tudo que termina com ação requer uma atitude. Então aqui essa mulher precisava ser o recipiente, ela precisava buscar o azeite e ela precisava enfrentar aquele momento adverso para que a luz pudesse entrar na casa dela. Eu perdi na minha casa, eu perdi o meu casamento. Eu perdi a paciência. Eu perdi a minha saúde. Querido, levante-se e vá buscar a luz de Deus para a sua casa. Vá procurar na Bíblia a orientação. Vá dobrar o teu joelho e pedir ao Senhor que te ajude. E decida enfrentar a situação. Não se acomode, não aceite. É isso que significa acender a luz, é não aceitar que aquilo ali fique daquele jeito. O meu casamento está uma tribulação, o meu casamento não presta, isso e aquilo. Eu vou me divorciar. Vai buscar em Deus, querido. Vai pedir para Deus mudar a situação. Eu perdi a minha paz, eu perdi a minha alegria. Vai buscar. Vai clamar ao Senhor. Para de achar que porque você está passando por esse momento, você é um coitadinho. Tadinho de mim, eu estou passando por isso. O meu dinheiro não dá. Mas isso, mas aquilo. Porque meu filho é diferente. Vai buscar em Deus. Vai acender a luz. Aí aqui fala que não só ela foi buscar a candeia. Aqui fala assim, perdeu uma. Não acende a candeia, varre a casa. Eita Deus. Mas não bastou só orar? Não bastava só buscar o azeite? Não bastava só passar pela situação? Não, tem que varrer a casa. Quando você varre a casa, o que você faz? Quando você varre a casa, Vitória, o que você está fazendo? O que você está tirando de dentro da sua casa quando sujeira? Alguém varre casa limpa? Varre casa limpa, Cássia? Você chega lá e fala assim, minha casa está limpa. Deixa eu varrer o chão, vai, tem nada para fazer mesmo. Você vai, Carlinda, você chega em casa todo dia à noite, você fala assim, vou varrer essa casa. Tô com uma saudade da minha vassoura. Gosto tanto dela. Hein, Ivete? Olha que vassoura bonita que eu comprei, eu preciso usar. Não, você varre porque está sujo. Então por que ela perdeu? Porque algo na casa dela estava fora do lugar. Algo estava encobrindo aquilo que ela precisava. Quem nunca abaixou lá debaixo do sofá da sua casa? E aí você começou a achar uma moedinha que tinha caído, um brinquedinho da criança. Entre as almofadas do sofá. Gente, na minha casa é certeza que você vai mexer nos vãozinhos da almofada do sofá, assim, e vai ter prendedor de cabelo. Lápis. Não tá? Você olha lá, assim, você começa a mexer, e aí você começa a achar. Já aconteceu isso com você, André? Você mexe num cantinho, assim, fia a mão no console do carro, assim, Aí você pega lá, assim, a hora que você passa os dedos, além da poeira que está acumulada lá, vem sempre uma moeda, esses dias no meu carro estava cheio de grampo de cabelo. A Laura vai para o balé, e do balé a gente vem direto para o culto de terça-feira. E aí ela tira o coque lá da bailarina. Passei a mão, assim, no vãozinho do banco do carro, cheio de grampo de cabelo. Que ela tira, cai e ele fica amoitado ali. Ficou ali. Então, varre a casa.
tira aquilo que encobre, tira a sujeira. Por que será? E aqui entra a fase dos porquês. Varrer a casa é se questionar, é falar, Senhor, por que que isso está acontecendo? Por que que a paz da minha casa se perdeu? Por que que eu perdi a minha alegria? O que tem tirado de mim a minha motivação? Por que, Senhor, que eu não tenho orado mais? Por que, Senhor, que eu não tenho vontade de ir mais no culto? Por que, Senhor, que o meu filho está fazendo isso? Por que, Senhor, que o meu casamento está desse jeito? Começa a varrer. Começa a questionar o que está dando errado. Por que que o meu trabalho está dessa forma? Por que que eu estou me sentindo tão cansada? Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa que eu poderia fazer de outra maneira? Será que eu podia mudar algo? O varrer a casa não é só tirar pecado, querido. Lógico que é muito importante. É essencial você tirar os pecados da... Porque muito daquilo que traz as perdas para a nossa vida é o pecado. Muitas vezes nós estamos em desacordo com a palavra de Deus e isso nos causa perdas. Mas nem sempre. O pastor Francisco uma vez contou uma historinha de que o diabinho estava sentado na calçada, né, pastor? Chorando. Ah, por que você está chorando? Ah, porque ali o povo fala que tudo é eu, não fui eu que fiz isso aí não. Não fez porque ele não quis. Não é tudo culpa minha. E é verdade, querido. Quando nós estávamos estudando o fruto do Espírito, fala que nós temos que lutar contra a nossa carne. Por que nós temos que lutar contra a nossa carne? Porque é a nossa carne que nos faz pecar. Não é o diabo que vai lá e fala para você assim, olha, uma carninda, vai lá na casa que a senhora está, bota dentro da bolsa. É o diabo? Não. Pastor Júnior está de carro, ninguém está te vendo. Dá uma desviadinha no caminho, a Vitória não vai ficar sabendo. É o diabo? Não é o diabo não, querido. É você. Para de ficar terceirizando a culpa das coisas. Para de ficar apontando o dedo para o diabo toda hora. Quem faz é você. Assume a sua responsabilidade, varre a tua casa. Tira aquilo que não presta. Tira da tua vida. Melhor te é entrar no reino sem um olho do que com os dois e ir para o inferno. E nessa passagem não está falando que é o diabo, não. Você já leu, Vitória, essa passagem? Fala lá, se o diabo faz o teu olho olhar para o lugar errado, é o diabo. Como que está escrito lá? Pastor Júnior, fala para nós como está escrito. É do homem. É o teu olho que te faz pecar. É a tua mão. Não é o diabo. O diabo sopra, mas ele não te segura e te leva lá. Ele não te transporta para o lugar do pecado. Ele não te obriga. Quando ele tenta Jesus no deserto, ele chegou com o pão pronto? Presta atenção na tentação de Jesus. Ele chegou lá com um pedaço de pão e falou para Jesus assim, ó, você está com fome, come esse pedaço de pão. Foi? Você já tinha olhado para isso? Você já tinha visto? O diabo não traz o pecado pronto para você não, querido. Ele falou para Jesus, se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você faz. Porque aí depois você vai falar assim, ah, mas foi o diabo. Não fui eu, não. Foi você que transformou com o seu poder aí, com as suas próprias mãos. Vamos um pouquinho mais atrás?
lá no Éden, ele tomou conta ali da serpente. E a serpente fez o quê? Ela foi lá na árvore, pegou o negócio aqui, falou assim, ó, Deus falou para você não comer, Eva, mas eu sou boazinha, tô. Foi assim? Quem que pegou o fruto? Foi a Eva. Pegou com as próprias mãos. Então, querido, para de terceirizar o seu pecado e vai varrer a tua casa. Para de culpar os outros pelo aquilo que você está fazendo. Ai, eu estou vivendo essa vida, mas é porque Deus não me ajuda. Para de pôr a culpa em Deus. Para de pôr a culpa no diabo e vai arrumar a tua casa. Ai, minha casa está bagunçada por causa dessas crianças. Será? Será que é por causa da criança? Aí você vai lá na pia da casa. Gente, eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Aí você vai lá na tua pia da tua casa, tem 500 louças lá. Foi a criança que sujou tudo sozinha? Ela bebeu hoje, eu falei pro meu marido, ele, nossa, quanta louça, não sei o que. Eu falei assim, tá vendo? Usei todos os copos que tinha em cima da pia. Será? Eu fiz tudo sozinha. Não é, né, Cássia? Quantas vezes? Fui eu que fiz, sou eu que sujo a roupa toda. Então, para de terceirizar as coisas. Para de apontar para o outro. Ai, é Deus que não me ajuda. Ai, é o diabo que está fazendo isso na minha vida. Aí o cara está devendo mais do que ganha. Foi o diabo que roubou teu dinheiro da tua conta ou foi você que comprou mais do que você podia pagar? Tem gente, querido, que até o devorador tem medo de entrar na casa dele, porque é capaz de você pegar o cartão dele emprestado. E aí você fala assim, ai, a minha vida financeira não prospera. Não prospera, mas você quer fazer o quê? Você quer comprar uma Ferrari se você pode pagar um Fusquinha? E aí é o diabo que está devorando? É o diabo que está tirando seu dinheiro? Precisa varrer a casa. Porque precisa tirar aquilo que está atrapalhando. Precisa tirar aquilo que está encobrindo, que está escondendo. Os motivos. Precisa descobrir o porquê das coisas. A Ivete estudou psicologia. Para sarar os traumas das pessoas, precisa saber o quê? A causa. O porquê. Por que que eu perdi? O varrer a casa é isso. Eu perdi a alegria, eu perdi a paz, eu perdi o casamento, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Por quê? E aí quem vai te mostrar o porquê? A luz está acesa. Eu estou fazendo a pergunta certa. E agora? O que eu tenho que fazer? Aí fala que a última atitude dessa mulher foi fazer o quê? Buscar com diligência. Você sabe o que é diligência? Quem sabe o que é diligência? Sabe o que é ser diligente? Uma pessoa esforçada. É uma pessoa que faz algo com veemência, faz com afinco, faz com vontade. Isso é diligência. É diferente da pessoa negligente, que faz quando dá, do jeito que dá. O professor Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, faça o seu melhor, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Essa é a exata descrição de diligência. É você fazer o seu melhor, querendo fazer melhor ainda. Olha, eu espero ter condições de fazer mais, mas enquanto eu não posso, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou fazer o meu melhor. E é o que essa mulher aqui ela fez. Ela falou assim, olha, eu já busquei em Deus. Eu acendi a luz.
Eu busquei o azeite. Eu estou passando a prova. Eu estou aqui, Senhor, buscando em Ti. Eu quero saber o porquê. Eu fui buscar o porquê, o que estava errado, o que estava fora do lugar. O que estava me impedindo de alcançar isso. Então agora, eu vou procurar em todos os lugares. Agora eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tirar até os cantinhos, eu vou erguer o sofá. Eu não vou passar aquele paninho só aonde a visita passa. Não, eu vou entrar nos cantos. Eu vou fazer esforço. Mulher tem muito disso, né? Dona de casa tem muito desse negócio assim de uma vez por ano dar o chilique da limpeza e aí você vai lá e arrasta estante, tira o sofá, muda a cama, joga tudo do guarda-roupa e vai passar pano e vai fazer não sei o quê. Foi isso que essa mulher fez. O buscar com diligência foi entrar nos cantinhos, foi fazer um esforço maior. Porque uma coisa é eu falar assim, eu estou procurando. Peraí, deixa eu procurar. Ih, não tá. Não achei. Não, peraí. Vou procurar. Não tá aqui. Peraí, mas... Olha, tava. É isso que é a diligência. É fazer um esforço. Mas vai gastar tempo. Mas aí a minha oração de 10 minutos não vai dar certo. Aí o meu jejum só da hora que eu deito. Né? Eu fazer jejum da hora que eu vou dormir até a hora que eu acordo. Ó que jejum bom esse. Que hora que você faz o seu jejum? Eu faço meu jejum da meia-noite às 6. Porque é o horário que você está trabalhando? Não, o horário que eu estou dormindo. Qual é o esforço que você tem empregado para que algo volte para a sua vida, para a sua casa? Qual é o esforço que você tem empregado para que você se dê bem no teu trabalho? Você já buscou algum curso? Você já buscou algum aperfeiçoamento? Nós estamos falando de vida, querida. Eu não estou falando só do seu espiritual, não. Eu estou falando da sua vida. É óbvio que você tem que buscar em Deus sempre mais. Mas eu estou falando da vida. Olha, eu quero que os meus filhos tenham uma vida melhor. Eu quero que eu colocar o meu filho numa escola particular. Eu quero pagar uma faculdade. Eu quero comprar um carro. Mas qual que é o esforço que você tem aplicado para que isso aconteça? Olha, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero ter experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ver o céu. Mas quanto esforço você tem empregado para que isso aconteça? Eu quero ser feliz. Tá bom, mas aí você passa o dia inteiro deitado no sofá assistindo dorama e comendo brigadeiro. Essa é a felicidade que você quer? É isso? Eu quero ser uma pessoa usada por Deus. Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Não estou falando nem por dia. Falando na sua caminhada. Você já leu um livro inteiro? Tem 66. Você já leu um inteiro? Você já leu pelo menos o Salmo 119? Eu quero ser usado por Deus. Quantos você já leu? Eu quero orar pela pessoa e a pessoa ser curada e isso e aquilo. Qual o preço que você está pagando para isso acontecer? Como nós falamos aqui, o pastor Júnior falou aqui da igreja. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja grande, que não caiba gente aqui dentro, que fique gente na esquina, isso e aquilo. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Você já pregou para alguém? Você já convidou alguém?
Algum dia você já compartilhou aquela imagenzinha que o pastor coloca toda semana falando do horário do culto? Ai, mas eu sou muito tímido. Ai, mas eu não sei falar. Ai, mas eu não conheço ninguém que não é da igreja. E aí? Qual tem sido a sua diligência? Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido o seu esforço? Perder, todo mundo pode perder. Acontece. Agora, se conformar com a perda é questão de escolha. O pastor Júnior falou aqui. O que você tem feito da sua vida? Para onde você tem comprado a sua passagem? Pensa, querido, que você ganhou um prêmio. Faz essa analogia comigo. Você ganhou um prêmio. E aí, esse prêmio, você pode escolher uma viagem, André. Você pode escolher. Com tudo pago. Como que fala? All inclusive. Você vai ir sem ter que pagar nada. Só que você tem que escolher o seu destino. E uma vez escolhido, você não pode mudar. Porque eles vão bater lá o cartãozinho para você embarcar no avião. Você vai ter que entregar lá o seu ticket. Dá para trocar? Quem está acostumado a andar de avião aí. Dá para chegar lá na porta de embarque e falar para a moça assim: ah, não quero mais para esse, não. Espera aí, vamos trocar. Dá, pastor Júnior? Você comprou lá a sua passagem para Pernambuco. Tem como você chegar lá na hora e falar para a moça: ah, não quero mais para Pernambuco, não, agora eu quero ir para Nova York. Não dá? Como assim? Que injustiça é essa? Eu estou pagando pela viagem. Por que eu não posso trocar o destino? E aí, mais uma vez, eu te digo: para de terceirizar. Para de falar que a responsabilidade é de Deus. Para de falar que a culpa é do diabo. Vai varrer a tua casa. Vai acender a luz. Ah, mas eu perdi. Vai procurar. Porque aqui fala que há grande alegria quando ela encontra. Encontrar é possível, querido. É possível. E nós queremos celebrar quando a gente encontra. E o seu encontrar vai gerar testemunho, porque aqui diz que ela convidou as amigas e as vizinhas para celebrar com ela. Então você passou por aquela determinada situação. Olha, na minha casa não tinha mais paz, na minha casa não tinha mais alegria, mas eu busquei no Senhor e hoje a minha vida é diferente. As amigas e as vizinhas vão chegar e vão falar: eu quero essa vida também. Me ajuda a procurar. Me ensina como é que você fez. Porque tudo que dá certo, alguém que é de exemplo. Não é? Deu certo. Então, peraí, eu quero fazer também. Nossa, amiga, você se veste muito bem, eu vou copiar você. Ou não? Você fala assim: nossa, a pastora Karina, ela se veste tão bem. Ah, mas... ah, não, eu vou ficar desse jeito mesmo. Ou não? Você fala assim: ah, eu queria. Você vê Camila Barros pregando. Você vê Raquel Lima. Você vê Silas Malafaia. E aí você fala assim: não sei você, mas eu, pelo menos, com a oportunidade de pregar, eu falo assim: nossa, mas como eu queria fazer como ele faz. Hein, pastor Júnior, já pensou? Queria fazer como Silas faz. Queria falar como a Camila fala. Mas
Quantos pregadores você já olhou? Luciano Subirá. Gente, eu olho aquele homem ensinando, eu falo assim, meu Deus, eu queria ser pelo menos o dedinho mindinho dele. Olha do jeito que esse homem fala. Billy Graham, o cara passa como chama lá? O paletó nas pessoas. Oh. Pastor Everton, Pastor Júnior. Queria ser diligente como eles. Porque para chegar nesse nível de unção, querido, precisa de diligência. Às vezes a gente brinca, né? Eu queria ter o dedinho mindinho do fulano. Mas você queria passar o que ele passou para chegar lá? Porque é fácil você falar, a sombra de Pedro curava. Uau! Mas o que Pedro passou para chegar nesse nível? Quanta transformação esse homem teve que aguentar. Um homem sanguíneo, explosivo. Quanto é que ele teve que ser transformado para chegar ao ponto de passar num lugar e a sombra dele curar? Eu queria ser sábio igual Paulo. Quantos naufrágios esse homem enfrentou para chegar onde ele chegou e falar assim, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que significa isso? Significa assim, cumprir o propósito que Deus tinha para a minha vida. Entreguei o que eu precisava entregar. E aí, mais fundo ainda, quando eu leio essas palavras de Paulo, eu penso assim, ele está falando assim, Senhor, eu fui quem o Senhor esperava que eu fosse. Você sabe que eu tenho feito essa oração nesses últimos dias. Senhor, eu quero ser quem o Senhor espera que eu seja. Você já pensou nisso? Ou eu quero ser eu? A gente tem mania de falar assim, eu quero ser pastor, eu quero ser cantor. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero. Mas alguma vez você já pensou o que Deus quer que você seja? Você já pensou que às vezes você quer ser engenheira, mas Deus quer que você seja enfermeira? Porque sendo enfermeira você vai alcançar aqueles que estão lá na missão? Você já pensou que às vezes você quer ser dona de casa, e o Senhor quer que você seja tenha alguma profissão externa, para que você possa pregar para as pessoas? Você já pensou que às vezes você queria ser empresário, mas Deus queria que você trabalhasse de Uber, para você poder fazer o evangelismo? Será que a gente está disposto a ser quem o Senhor quer que a gente seja? Porque às vezes ser quem o Senhor quer que a gente seja não agrada. Às vezes eu não queria fazer entrega de moto. Não era isso que eu queria. Eu sou muito mais capaz do que isso. Eu não queria só cantar. Eu queria fazer mais. Mas e quem Deus quer que você seja? O que Deus quer que você faça? O que você tem feito tem glorificado ao Senhor? O que você tem falado tem edificado? Ou você tem perdido o seu tempo falando pelos cotovelos e não está trazendo benefício nenhum? Eu queria tal coisa, mas o lugar aonde você está é propício para que o Senhor faça o que Ele quer? Queridos, é difícil. Se você for olhar para a vida de Paulo, quem eu citei aqui agora, quem era esse homem? Ele estava sentado aos pés de Gamaliel, ele era um cara importante. Ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse.
E aí Deus olhou para ele e falou assim, mas eu não quero que você seja importante. Eu quero que a minha graça te baste. Você já viu o peso dessa frase, pastor Júnior? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é quando você está fazendo o que você não quer, o que você não gosta, que Deus está te usando. E está fazendo o que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é assim que vai dar o resultado que Ele quer. Porque a vontade é dEle. A minha e a sua vontade não são boas, não são agradáveis e não são perfeitas. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas é para mim? É dEle. Eu falei essa semana assim, para de querer fazer Deus caber na sua cabeça. Deus não se limita ao seu cérebro, ao seu raciocínio, à sua inteligência. Deus não existe para ser compreensível ou compreendido. Porque Ele veio para confundir as coisas sábias. Ele não é um Deus para ser entendido. Ele não é um Deus para você guardar dentro de uma caixinha. Ele é um Deus para você obedecer. Porque a vontade dele vai muito além da minha e da sua. Porque, como nós falamos aqui na aula de terça, Ele conhece o nosso futuro. Por quê? Porque Ele está lá. E aí Ele está vendo, mas eu vou ir para o inferno. Deus sabia que eu ia para o inferno, mas Ele não fez nada. Não, Deus sabe porque Ele está lá. Porque Ele está vendo as suas escolhas. Mas Ele não te impede de, no meio do percurso, você mudar de direção. Como disse o pastor Everton, Ele tirou o homem do jardim. Não como forma de punição. Mas para que o homem não fosse condenado eternamente. Para que esse caminho entre a sua existência e a sua eternidade não fosse contaminado. Para te dar uma opção de mudar de direção. Deus nunca tirou o teu direito de escolha. Você pode ser aquilo que você quer. Ele não vai te impedir. Deus nunca vai impedir ninguém. Se aquela mulher se conformasse em ter 9 dracmas ao invés de 10, podia não mudar nada. Se ela não se incomodasse em andar com um brinco faltando, qual era o problema? Mas ela não se conformou. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã, a escolha é sua. Mas se você quiser encontrar aquilo que se perdeu, busque a Deus com intensidade. Faça a sua parte e você encontrará aquilo que está te faltando. Amém? Glória a Deus.